Você sente que seu relacionamento está prestes a desmoronar. Tem aquela sensação de que o amor ainda está lá, mas a dor e a incerteza pesam mais. Você está na encruzilhada de dizer, luto e salvo esse relacionamento, ou é melhor deixar ir? Neste episódio, quero te ajudar a ter essa clareza e descobrir se realmente há esperança nesse vínculo. Quero te guiar por 6 passos que você deve seguir para tentar salvar seu relacionamento, se ainda houver potencial e amor antes que seja tarde demais. Esses minutos comigo hoje, bem aplicados, podem salvar seu relacionamento e poupar muito sofrimento ao seu coração. Então fique, porque estar aqui é amor próprio e também amor pelo seu parceiro. Antes de qualquer coisa, precisamos explorar com muita honestidade se realmente vale a pena tentar salvar esse relacionamento. A verdade é que nem todos os relacionamentos devem ser salvos. Às vezes, por mais doloroso que seja, o mais saudável é simplesmente dizer adeus. Se o seu parceiro parou de tentar ou não reconhece seus erros, ou te machucou repetidas vezes sem mostrar nenhuma mudança, talvez você devesse considerar colocar um fim nesse relacionamento. Porque se só um se esforça ou só um sustenta, então um vínculo não funciona. Tem que ser parceria de igual para igual. Uma equipe, do mesmo jeito, quando há faltas de respeito constantes, maus tratos, sejam físicos ou emocionais, você deve priorizar o seu bem-estar. E entender que deixar ir na hora certa também é um ato de amor próprio. Um relacionamento que te quebra e te apaga não é um refúgio, é mais uma prisão. Então não tenha medo de fechar a porta se continuar significar se destruir. Agora, se no fundo ainda houver amor e respeito potencial e, acima de tudo, se ambos estiverem dispostos a trabalhar para crescer, se renovar, mudar. Então, seu relacionamento realmente merece mais uma tentativa. Tenha em mente que o amor baseado apenas em sentimentos não é suficiente. Tem que haver amor de verdade, e com isso quero dizer que sem confiança ou sem esforço, sem comunicação e sem um ambiente seguro onde ambos possam ser vocês mesmos, o relacionamento não vai prosperar. Além disso, salvar um vínculo não é apenas possível, mas também é necessário quando ambos querem e há compromisso, mas só é possível com o comprometimento dos dois. Se apenas um quer tentar enquanto o outro desiste, é praticamente impossível conseguir. Aqui não valem meios termos, esforços pela metade ou coisas do tipo, vamos ver se acontece por mágica. Os dois precisam entrar nesse processo de coração aberto e dispostos, com toda a vontade de dar tudo de si. Então, desde já, compartilhe este vídeo com seu parceiro e pergunte se ele se anima a tentar. Não existe relacionamento perfeito. Existem duas pessoas imperfeitas, decididas a não desistir uma da outra e do projeto que estão construindo. Para descobrir tudo isso, quero que você se faça algumas perguntas sinceras. Ainda existe amor verdadeiro entre vocês? Ainda existe respeito e confiança, mesmo que ambos estejam machucados? Os dois reconhecem suas falhas, mas querem trabalhar para melhorar? Se suas respostas forem afirmativas, ou seja, um sim, então existe uma base sobre a qual reconstruir. Se você sente no seu coração que vale a pena lutar, então vale a pena tentar com todas as suas forças, mas se você não tem certeza, tire um momento para refletir, porque às vezes a clareza vem quando você imagina a sua vida sem essa pessoa. Aí você percebe se é o medo da solidão que te prende ou se é um amor verdadeiro e bonito. Cada relacionamento é um mundo e não existe uma receita mágica universal para salvá-lo. O que existe para fazer dar certo são padrões, habilidades e muros que precisamos derrubar. E também caminhos emocionais que precisamos percorrer para curar. Isso eu já fiz com dezenas de milhares de minhas alunas e alunos nos meus cursos. E agora quero que façamos isso você e eu. E claro, também o seu parceiro. Assim, deixo 6 passos para salvar seu relacionamento. Esses passos não são truques, são técnicas, são coisas respaldadas pela ciência e são processos profundos, mas simples de fazer, que abrirão muitas portas para seu crescimento pessoal e do seu relacionamento. Então vamos começar com o passo 1, que é decidir de coração, salvar o relacionamento. Esse primeiro passo é tomar uma decisão corajosa e total, onde os dois se comprometem de coração a tentar salvar o relacionamento. Ou morrer tentando fazer isso. Ou seja, tirar a armadura do orgulho, desativar os mecanismos de defesa que os mantêm presos no ego ou na sobrevivência e deixar de lado o medo do fracasso.
Decidir isso de verdade implica dizer um ao outro: vamos lutar por isso, aconteça o que acontecer. E não só dizer, agir em relação a isso. Não dá para avançar com um pé dentro e outro fora. Tem que se entregar 100%. Essa decisão conjunta, ou seja, esse acordo, vai criar um senso de equipe com um objetivo em comum a ser alcançado e uma base sólida sobre a qual trabalhar. O passo 2 é falar com o coração e ouvir com empatia. Já que vocês decidiram tentar no passo 1, é preciso entender profundamente a dor, os desejos e as necessidades do outro. Esse passo é crucial para liberar todo esse ressentimento, dor, culpa ou insatisfação que vocês acumularam na relação e que os apagou por se sentirem tão sobrecarregados, mas também para recuperar a esperança nessa relação. Esse passo trata de ouvir tudo o que seu parceiro precisar dizer de coração, não a partir do julgamento, e se colocar no lugar dele e na cabeça dele para entender suas necessidades. Mesmo que às vezes você precise interpretá-las ou ler nas entrelinhas do que ele está dizendo, porque muitas vezes ele não vai conseguir dizer de forma textual ou clara, mas é para isso que você está aí, para apoiá-lo, para ajudá-lo e para guiá-lo. Ambos sofreram à sua maneira, então é hora de se ouvirem mutuamente, sem se defender, sem interromper e sem julgar, ou seja, sem violência. É hora de ouvir o outro enquanto ele fala e não ouvir a sua própria cabeça enquanto o outro fala. E responder mais com a sua voz ao que você disse para si mesmo na sua cabeça do que ao que o outro quis te dizer. Então sente-se com seu parceiro e pergunte a ele como ele se sente, do que ele precisa. O que está doendo nele? Quais medos o assombram? E ouça de verdade, sem interromper e com o coração aberto. Da mesma forma, compartilhe todos os seus sentimentos com humildade, desde a alma e sem violência, de forma calma e deixe que seu parceiro te escute. A ideia é que ambos compreendam qual é o problema ou quais são os problemas reais. Ou seja, as raízes da crise, as raízes que os levaram a deixar crescer ervas daninhas nessa relação, quando o casal concorda nessas raízes do conflito, então é como se eles se colocassem na mesma sintonia, compartilham a mesma realidade e aumentam muito as chances de superá-los porque estão na mesma frequência como uma equipe. Se não fizerem isso, é como se estivessem jogando em times diferentes e como se tivessem correntes invisíveis que pouco a pouco os limitam e não os deixam avançar. Seu parceiro não é seu inimigo. O inimigo é o problema que ambos devem resolver juntos como uma equipe. Então parem de matar o relacionamento com gritos ou com silêncios que machucam. Parem de querer ter razão e ganhar a discussão. Busquem alcançar o bem comum e que quem ganhe seja a relação, pratiquem a empatia, aquela em que você tenta imaginar de forma vívida o que o outro está vivendo para sentir o que o outro está sentindo. Você já pensou que talvez sua parceira sofra em silêncio e enfrente guerras emocionais que você talvez nem imagine? Você realmente entende por que dói nela o que dói ou por que assusta nela o que assusta? Esse passo pode abrir conversas difíceis, pode trazer lágrimas e revelar verdades ocultas, e isso é muito bom. Só enfrentando juntos a verdade vocês vão conseguir curá-la. Então evitem culpas, julgamentos, ataques e em vez de dizer coisas como a culpa é sua, experimentem dizer coisas como eu sinto que, ou por exemplo, em vez de você me faz sentir ignorado. Você poderia dizer algo como eu tenho me sentido ignorado e isso me machuca. Trocar o você, acusador, pelo eu, sincero e humilde, abre a porta para a compreensão e a compaixão em vez da defesa e ao ego e a esse jogo de poder que realmente é muito tóxico. Conversem com calma, com respeito, sem sarcasmo e também sem gritos. Pode dar medo ser vulnerável, mas é a única maneira de se reconectar genuinamente. Na verdade, está comprovado que uma comunicação assertiva, efetiva, empática e não violenta, ou seja, aquela em que somos honestos, mas gentis, é fundamental para superar conflitos e ter um relacionamento saudável e satisfatório. Pense em quantas coisas vocês dois ficaram calados, por medo ou por orgulho. O silêncio é a distância mais fria entre duas pessoas que se amam. O que aconteceria se, em vez de ficar em silêncio ou atacar, se despirem emocionalmente e realmente conseguissem conversar, dialogar e chegar a um acordo?
Talvez pela primeira vez em muito tempo, ambos realmente se veriam, sem máscaras. Você teria coragem de falar com o coração na mão, mesmo que sua voz tremesse? Me conte. Essa sinceridade corajosa pode ser dolorosa no começo ou desconfortável, mas é crucial e necessária para seguir em frente. O terceiro passo é perdoar de verdade. Aqui entramos em um território difícil, mas muito curador. O perdão autêntico. Se houveram erros, mentiras ou feridas profundas, como em todos os relacionamentos, para seguir em frente vocês devem se perdoar mutuamente e de coração. Atenção! Perdoar não significa apagar o passado nem justificar os danos, significa liberar o rancor e dar uma nova chance para outra pessoa, para a relação e para você também. Dizem que guardar rancor e não perdoar é como tomar uma garrafa de veneno, esperando que quem vai se machucar seja a outra pessoa, mas na verdade a única pessoa que se envenena é você. Por isso é hora de jogar fora esse veneno, soltá-lo e ir perdoando aos poucos. O perdão genuíno leva tempo. Não acontece da noite para o dia e está tudo bem que seja assim. O perdão é uma decisão e um processo. Primeiro você decide perdoar e depois trabalha dia após dia para que esse perdão realmente exista e cure as feridas. Você vai ter dias de dúvida e vai tropeçar, e vai haver dias de raiva. Isso é normal. O importante é sempre voltar à intenção de perdoar, apenas perdoando o que aconteceu. Ambos, você e seu parceiro, vão poder abrir espaço para o que pode ser. Com isso, passamos para o passo 4, reconstruir a confiança. A confiança é a coluna vertebral de qualquer relacionamento, e se ela se quebra, bem, ou não vai mais existir relacionamento, ou é preciso reconstruí-la, tijolo por tijolo. E aqui palavras bonitas não bastam, são necessários atos consistentes. Cada pequena promessa cumprida, cada verdade dita, mesmo que seja incômoda, cada ato de transparência e cada coisa que exige esforço é um tijolo nessa reconstrução. Imagine a confiança como um vaso que se quebrou em pedacinhos. Você pode consertá-lo. Vocês podem consertá-lo juntos, mas isso exige paciência, comunicação, coordenação, gentileza e honestidade. E vai haver momentos de insegurança. E quem foi mais machucado em alguma situação vai duvidar e vai ter medo de voltar a confiar, e isso é normal. A confiança se recupera com consistência e com um processo dia após dia, com muito amor, demonstrando que podem voltar a confiar em você e que você pode voltar a confiar nele ou nela, mas não com promessas de palavras, e sim com atitudes, com compromisso. Pergunte a si mesmo: estou disposto a ser paciente e persistente para que meu parceiro volte a confiar em mim? E se você é quem perdeu a confiança, está disposto a abrir seu coração novamente aos poucos? Se realmente vê uma mudança, não espere que a confiança volte de uma vez, mas tenha fé no processo. Aos poucos, se ambos se esforçarem, aquele vaso que está cheio de rachaduras ou quebrado vai conseguir voltar a segurar todo esse amor sem derramar uma gota sequer. Passo a passo, vocês vão perceber que é possível voltar a acreditar um no outro. Vamos para o passo 5, e é reacender a chama do amor. Nem tudo é trabalhar nos problemas, lágrimas, feridas e tudo mais. Também é preciso voltar a gerar alegrias, conectar-se emocionalmente, ter cumplicidade e lembrar por que se apaixonaram. Tratem-se como no começo e nunca haverá fim, diz a frase. Com o tempo, as responsabilidades, os conflitos e todo o estresse que envolve um relacionamento acabam fazendo com que tudo fique cheio de conversas sérias, cobranças ou distância. E como eu te disse, isso estressa e mata a novidade, mata o desejo e mata a vontade de construir. Por isso, esse passo consiste em resgatar a novidade, a cumplicidade, a ternura e o senso de equipe que vocês foram esquecendo. Lembra das risadas até tarde por qualquer besteira quando estavam no início do relacionamento ou recém-casados? Ou daqueles detalhes espontâneos que vocês tinham um com o outro? Bem, é hora de voltar ao básico. Retomem os pequenos atos de bondade, de romantismo, de carinho e de amor no dia a dia. Algo tão simples como um abraço inesperado ou um obrigado por isso sincero. Cozinhar juntos, caminhar de mãos dadas, assistir a uma peça divertida ou ver fotos antigas e lembrar momentos felizes já é suficiente para começar. Isso, não se trata de fingir que não houve problemas. Trata-se de nutrir o relacionamento com coisas positivas para equilibrá-lo de todo o estresse que se acumulou.
Você acha que o jardim desse relacionamento ficou tomado por ervas daninhas? E é por isso que vocês precisam voltar a plantar sementes bonitas, com momentos bonitos, para que o amor volte a florescer. Pergunte a si mesmo, quais pequenos detalhes ou gestos você deixou de ter com seu parceiro? Quando foi a última vez que você expressou apreço, amor ou admiração genuína? Faça hoje algo, por menor que seja, mas que arranque um sorriso dela. Resgatem também a amizade dentro do casal, conversem sobre seus sonhos, apoiem os projetos um do outro, riam juntos. A faísca muitas vezes ainda está lá, só está esperando um pouco de gasolina ou oxigênio para se reacender. Cada risada compartilhada, cada gesto de carinho e cada coisa boa que fizerem vai ser como ar fresco que alimenta essa chama. E sim, acredite ou não, é possível se apaixonar de novo pela mesma pessoa. Especialmente quando ambos veem o esforço e o crescimento um do outro nesse processo. E se essa crise acabar sendo o que vai unir vocês mais do que nunca? Só pense nisso. E passo 6, crescer juntos. Salvar o relacionamento não é um destino, é um caminho contínuo. O amor é isso, é um estilo de vida e é um projeto em equipe que se constrói um dia de cada vez, peça por peça, com muito amor. Este último passo é um convite para quem conseguiu avançar nos anteriores que mencionei. Continuem comprometidos a crescer juntos a cada dia, ou seja, criar uma nova visão de futuro para esse casal que vocês formam. Novas regras, novas metas, novos projetos, novos acordos. Talvez até mesmo um novo relacionamento que renasce completamente das cinzas do relacionamento anterior. Conversem sobre o que desejam construir juntos daqui em diante. E isso é muito útil. Escrever um novo pacto entre vocês, digam ali nesse pacto, que obviamente é simbólico. Aqui cada um se compromete a cada dia para não repetir os mesmos erros e como vão se apoiar mutuamente se os repetirem. E muito importante, não hesitem em buscar ajuda externa e profissional se precisarem. Às vezes, apesar do amor, são necessárias ferramentas e orientações profissionais. Um curso, por exemplo, como os que eu ministro, ajudou milhares de pessoas a enxergar pontos cegos e acelerar a cura. Não há vergonha em pedir ajuda, não há vergonha em adquirir ferramentas, ninguém é perfeito e todos estamos em constante crescimento. Fazer isso e se autoeducar emocionalmente e crescer como pessoa é uma demonstração de que você leva a sério seu crescimento, seu relacionamento, seu amor próprio e sua vida. Na minha experiência, muitos casais conseguem resultados incríveis quando têm um mentor para guiá-los, que os guie em um processo adequado. E mesmo assim, vão haver conflitos e desafios, altos e baixos, e uma ou outra briga, porque a vida não é perfeita. Mas se os dois buscam autoconhecimento, evoluem, constroem uma mentalidade de crescimento e se tornam mais resilientes e mais inteligentes emocionalmente, cada novo desafio vai ser uma oportunidade para resolver juntos, fortalecendo também o relacionamento ao invés de destruí-lo. Imagine como você e seu parceiro poderiam estar daqui a um ano se mantiverem esse compromisso de crescimento mais unidos, mais sinceros, mais apaixonados e mais cúmplices do que nunca. Esse pode ser o futuro de vocês se continuarem regando a plantinha que conseguiram até agora. Com tudo o que viveram e os caminhos que ainda trilharão aqui, vocês estão dispostos a continuar caminhando de mãos dadas, mesmo quando o caminho fica difícil? Se a resposta for sim, então não vai haver crise que vocês não possam superar juntos. Por mais incômoda ou difícil que seja, um relacionamento se salva dia após dia. Com cada pequeno ato de amor, com cada conversa honesta, com cada perdão concedido, enquanto houver amor e vontade, há esperança. Não subestime o poder de duas pessoas dispostas a lutar para reconstruir seu vínculo. As histórias de amor mais inesquecíveis não são as perfeitas, mas aquelas onde dois seres imperfeitos escolhem continuar apostando um no outro. Apesar de tudo, se você quiser continuar aprofundando esse caminho comigo e que eu continue te ajudando, por favor, deixe um comentário dizendo "quero mais". Assim vou saber que você quer que eu faça mais conteúdo como este, ou até mesmo cursos ou workshops relacionados ao tema. Te mando um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.